Me escutam, gente? Consegue, o áudio consegue passar aí? Pronto, eu estou só convidando aqui nosso amigo Igor de novo, para a gente arrumar aí. Pronto. Estamos de Igor, como é que volta. estamos? Então vamos lá. Então vamos fazer, né, como fica gravado. Agora está travando para mim. Eu estou te escutando bem. Agora foi, agora fluiu tranquilo. Vamos lá então, né? Boa noite de novo a todas, todos e todes. A gente teve um probleminha na primeira transmissão, a gente tinha a intenção de passar conjuntamente a live da gente, um PowerPoint para que vocês pudessem acompanhar, tirar dúvidas de repente, ter também uma imersão maior no que vai ser conversado, mas a vida tem dessas. Então vamos para frente. A minha produção aqui, mais exigente que a do Domingão do Faustão, pediu para eu bater meu texto de novo. Então, deixa eu ir lá de novo, dizendo boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Márcio, sou advogado do CPDD Bahia. Esse é nosso amigo Igor Cataldo, nosso coordenador do CPDD, com formação em letras, serviço social e mais 300 coisas. Nós somos o Centro de Promoção e Defesa da Comunidade, da População LGBTQIA+, do Estado da Bahia. Nós somos a iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado. Tá? Nosso objetivo, como o nome já diz, é promover e defender os direitos desse público LGBTQIA+. Fazemos ações de fortalecimento, empoderamento e combate à violência da população LGBTQIA+, no nosso estado. Ficamos ali na Rua do Tijolo, número 8, centro da cidade, vulgarmente aí para o pessoal tentar se localizar, abaixo da prefeitura municipal ali do Paço, a primeira esquerda descendo a ladeira, se você estiver andando, se você estiver de carro não vá que é contramão. Mas aí você faz o balanço no volta, não tem problema. Se você está aqui, você já sabe que o nosso Instagram é o @CPDD Bahia. Nosso Facebook segue o mesmo ritmo, CPDD Bahia de novo. E nosso WhatsApp é o 71996065505, tá? Eu prometo ao final tentar repetir tudo para que a gente possa utilizar a live também para além do conhecimento, para estreitar a relação, para quem não conhece CPDD conhecer, para quem não sabe onde é que fica saber, para quem não sabe que existe descobrir. Enfim, vamos tentar fazer uma live sobre assuntos relevantes do Enseja, acerca de ciências naturais. Eu e Igor vamos tentar aí aprofundar um pouquinho algumas coisas sobre a prova e também sobre desenvolvimento de raciocínio crítico de vocês, tentando ajudar. Né? Igor, acho que vai liderar um pouquinho no começo, para a gente tentar fazer um bate-papo, um diálogo. Tivemos aí um atrasinho, mas coisas da vida. Fala um pouquinho, Igor, para a gente. Tá. Então nossa proposta hoje nós como da primeira live, né, que nós tivemos o professor Silas falando sobre, né, sobre as matemática, né, e suas tecnologias, enfim. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ciência, né, ciência da natureza e suas tecnologias. Então, a ciência da natureza e suas tecnologias está dividido em inúmeras inúmeros subtemas que ficaria muito complicado de nós dois abordarmos todos os subtemas hoje, que ele é composto de cidadania, democracia, vegetação, divisão do trabalho, direitos humanos e guerras. Então, nós não íamos conseguir, de fato, falar sobre tudo em 50 minutos de aula, né? Então, nós precisamos, minimamente, nós vamos nos focar hoje em falar sobre cidadania e democracia. Então, por isso que nós temos a participação do Dr. Márcio, que ele é advogado, e aí a gente pode minimamente entender um pouco dos conceitos básicos, né? Do que vem a ser democracia,
do que vem a ser cidadania. Porque nós temos um contexto filosófico, nós temos um contexto que estrutura ainda o direito e, principalmente, nós vamos ter a parte interpretativa, que aí vai depender de cada um no momento, né, que tiver com a sua bagagem de estrutura, com a sua bagagem estruturada para realizar a prova do Enseja. Nós dissemos na última live, conversamos um pouco também, que o Enseja ele tem um caráter um pouco diferente do Enem, né? O Enseja, a gente precisa mais conversar com aquela prova do que propriamente fazer a prova tecnicista. Aquela qual é a resposta certa e qual é a resposta errada. Aqui nós vamos trabalhar com conceitos amplos do que vem a ser cidadania e do que vem a ser democracia. E a partir disso, nós vamos fazer a interpretação. Então, essa é a parte inicial, né, introdutória, para que a gente dê sequência ao tema. Então, o primeiro tema, doutor Márcio pode começar se quiser, se não começo eu. Nós vamos falar sobre cidadania. Então, nós dividimos entre cidadania e democracia, para ficar mais fácil o entendimento. Massa. Eu tenho aqui, a gente não está podendo exibir o nosso PowerPoint, a gente tem ele aqui, tem alguns conteúdos relevantes. Você prefere começar, Igor? Quer que eu comece? Pode, eu começo então, que aí depois você fala da democracia. Bom, para começar, nós falamos um pouco do que vem a ser cidadania, né? O que é cidadania? Qual é esse conceito? Como surgiu esse conceito? De onde vem esse conceito de cidadania, né? Então, a gente vai trabalhar com um conjunto de direitos, né, e deveres exercidos pelo indivíduo. Então, para começar, numa sociedade, para que a gente viva em sociedade, ela tem minimamente alguma estrutura de composição para que a gente consiga viver harmônico naquela sociedade. Eu estou falando assim de uma forma muito simplista, mas o conceito basicamente seria o conjunto de direitos e deveres exercido por um indivíduo que vive em uma sociedade. Então, a partir disso, a gente tem um contexto, a gente já tem uma parte, a parte formal, né? E o que quer dizer essa expressão cidadania? Ela vem do latim, né? Que vem de civitas, que quer dizer cidade. Então, se a gente fala do conceito de cidadania, e a cidadania é composto por pessoas, e essas pessoas vivem em algum lugar. Então, minimamente, precisa ter uma estrutura de organização para que a gente consiga viver em sociedade. E assim entender o que vem a ser cidadania. Na segunda parte, ficou claro até aí? Né? Vocês vão conversando um pouquinho comigo, eu fico vendo aqui as mensagens, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai parando e explicando, tá? A expressão da cidadania, frequentemente, ela está ligada ao campo do direito. Por isso que falamos para vocês que iam conversar com o Márcio, né? Que é uma pessoa da área do direito, que pode nos auxiliar em contextos que é propriamente dito e técnico da área do direito. Então, nós vamos falar de conceitos amplos, mas que minimamente consigamos e que tenhamos uma forma de conseguir interpretar aquilo que aquele texto vem dizendo para a gente, tá? Então, a expressão de cidadania, né, que consiste dentro do direito, é uma série de legislações para que os direitos e deveres que o cidadão possui. Então, assim, nós tentamos tirar muito da parte formal do direito para que a gente minimamente conseguisse passar o que é a ideia, o que vem a dizer, o que é esse conjunto de legislações que estão dentro do campo do direito. Tudo bem até aí também? Então vamos em frente. Qualquer dúvida, eu estou acompanhando aqui as mensagens no texto aqui embaixo. Então, a cidadania é um conjunto de direitos e deveres que é exercido pelo indivíduo que vive em uma sociedade. Aquilo que a gente já comentou no minutinho atrás. Então, chegando na ideia do que vem a ser cidadania, como se compõe a cidadania, o que quer dizer cidadania, que é um conjunto de leis, né, que estão dentro do direito e que o homem vive sob a tutela dela. Então, a partir daí, essa expressão a gente já falou, que significa também, que vem do latim, servitas, né? Que quer dizer cidade. Já fizemos uma pequena retrospectiva desses três momentos, tá?
a expressão, além dela estar ligada à área do direito, a gente tem outras formas de entender o que vem a ser a cidadania, tá? A cidadania, a partir daí, nós vamos ter... do que vocês entendem o que vem a ser cidadania, né? Tem alguém que consegue aí na live minimamente me dizer como a gente exercita a nossa cidadania? Doutor Márcio pode ajudar também, né? Mas tem alguém dizendo aqui. É que eu estou acompanhando a participação aqui. Então, doutor Márcio, enquanto o senhor vai fazer, eu vou lendo as participações. Então, assim, o que vem a ser o exercício da cidadania? Como se dá o exercício da cidadania? Foi aqui? Deixa eu tirar aqui só um negocinho. Pronto. Tá. Pronto. Deixa eu chegar um pouquinho aqui. Para mim tem um bocado de acenar aqui, eu fico meio perdido. Esquece isso. Olá novamente, minha gente. A gente tentou fazer um compilado aqui, uma organizaçãozinha de algumas coisas que consistem a cidadania, né? Igor foi muito feliz quando falou, olha, alguém falou respeitando o próximo. Isso é extremamente relevante e, infelizmente, cada vez mais rápido, mas é extremamente relevante. A gente tentou fazer um compilado, e aí eu peço até perdão para... Eu vi que o Dr. James, meu colega, um ícone para a gente da advocacia, acessou a live. Eu peço perdão porque a gente vai tentar ao máximo fazer de um jeito com muito pouca tecnia jurídica e muito mais próximo de termos populares para que as pessoas possam ter um acesso, uma compreensão simplista. Às vezes a gente acaba pegando uma matéria que, de repente, cabia num capítulo de livro resumindo a meia frase. Peço perdão, não é exatamente a técnica mais adequada, mas é necessário porque eu acho que faz muito parte do nosso compromisso aqui da live a gente trazer um raciocínio crítico. Então, a cidadania passa um pouco por isso, e isso que eu acho relevante de falar antes disso. A gente citou aqui alguns direitos, são eles políticos, constitucionais, sociais, cíveis, obrigações e compromissos, né, que fazem parte do contexto cidadão, né? Eu acho que eu estou até me antecipando, porque no nosso materialzinho isso vai ser falado lá na frente, mas eu acho muito relevante a gente falar que para quem é mais moderno, enfim, aliás, para quem é de 88 para cá, que é a nossa Constituição, né? Cidadania hoje, você basicamente nasce um brasileiro e nasce cidadão também, né? Você já vai fazer parte de um conjunto, um conglomerado de deveres, obrigações e direitos que fazem parte da sua existência. Nem sempre foi assim. Eu acho que foi o Igor que fez uma seleção bacana sobre a questão da cidadania em Atenas, né? Em Atenas e durante a história isso se confunde muito. Existia uma exigência, tinha que ser homem, claro, né, historicamente, e acho que cerca de 19 anos, inicialmente só filho de pai, que fosse de Atenas, depois pai e mãe, né, gregos de Atenas. E aí você só teria a possibilidade de ter voz, ter vez, de poder opinar nos ambientes sociais se você fosse cidadão. Então, assim, ser cidadão era literalmente um privilégio. Não era qualquer um que era cidadão. Em algumas sociedades ao longo da história, ser cidadão, ter poder de voto, ter capacidade de se manifestar que seja, foi não só privilégio, como foi conquista social. Existem conquistas sociais que são muito recentes, inclusive da mulher ao longo do século, mas que o tema não é esse. Só que eu queria dizer assim, democracia hoje parece algo muito natural, padrão, mas, na verdade, ela é fruto de uma batalha histórica de diversas classes sociais que, em muitos momentos, se uniram por interesses diversos, é bem verdade, mas se uniram em prol de poder dizer assim, não, a gente quer ter o poder de vez, quer ter o poder de voto, e assim a coisa foi acontecendo. Inclusive, doutor Márcio, Diga. na participação está dizendo assim, Cristina.pires.96, respeitando o próximo, com relação do que se fala de cidadania. Aí Scarlett comenta, votando nas eleições. É o exercício e a prática da cidadania, Sim, né? sim, Então sim. aqui, tem amigos do Ceará, tela, bom, doutor James, David, aí todo mundo fazendo alguns comentários a respeito da nossa live, né? E Scarlett faz um comentário aqui. Antes as mulheres não tinham direito ao voto, o que o senhor estava acabando de comentar.
Comenta um pouco sobre isso, que eu acho importante que as pessoas saibam também. Isso é uma conquista do último século, o poder de voto, porque, em verdade, ele era marginalizado, as mulheres só votavam os homens, né? Daí iniciou-se uma série de ocorrências, e, assim, é importante ser dito isso, as conquistas sociais ficam marcadas quando elas são obtidas, mas a luta que inicia elas é para muito antes. Então, assim, via de regra, talvez a primeira mulher que disse quero votar, talvez não tenha visto a primeira mulher votar de fato. São lutas que demoram muito tempo e é bem verdade que nem sempre são somente atreladas a conquistas genuínas. Às vezes existe todo um conglomerado de interesses envolvido. Não é o caso do voto feminino, mas foi o caso, inclusive, de algumas sociedades antigas, quando a burguesia se juntou com as camadas menos abastadas da sociedade para derrubar a capacidade do clero de coordenar os atos. Ou seja, todos pararam ali a sua realidade nos seus pontos de vivência para dizer assim, não, a gente precisa mudar isso aqui. Aí voltando àquele tempo de igreja e Estado em um só. Mas não precisa ser ir tão longe, a gente quer focar muito nisso aqui. Ó, Nicolas diz que a democracia é uma dádiva e precisa ser É. protegida. E Né? muito, Andreyson muito. Quintela fala: ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade. Aí Isso, Alterino isso. Carvalho também comenta que as mulheres e os negros não podiam votar, né? Sim, Então ainda sim. tem outro como Mariana Guedes fala, é importante essa temática. Então nós temos várias participações aqui. O pessoal está interagindo bem, está entendendo o nosso conceito de cidadania, né? O nosso conceito não, o conceito de cidadania. O E aí, conceito, o pegando o seu conceito. gancho aí que você estava falando, que historicamente a gente traz esse processo em vista à Revolução Francesa, né? Isso é um ponto bom da gente destacar, né, doutor Márcio? Se você pode pegar esse Muito. gancho a partir daí, entendendo que a Sim, Revolução Francesa foi o primeiro grande marco na conquista do direito. Então, fala um sim. pouquinho sobre isso, e daí surgiram novas declarações, novos pactos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pronto, você foi perfeito. Esse período francês é muito relevante para a história universal, porque ele que dá a possibilidade de ser formatada a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Essa declaração ela vai servir como tratado para embasar a grande maioria das constituições das nações que adotavam um regime parecido com o democrático ou que tinham pelo menos o interesse de salvaguardar a vida, conceitos mínimos da época. Democracia não era um termo exatamente falado ainda, mas eram noções que permitiriam a aplicação disso. Então esse período francês do iluminismo, de tantos movimentos assim de grande valor social e cultural, foi que desencadearam nisso. Eu queria aproveitar para retornar para a fala anterior, falar dos direitos, assim, rapidamente cada um deles, porque eu acho que muitas vezes a gente fica muito atrelado ao poder de propaganda, e propaganda é muito importante, eu particularmente, minha noiva é formada nisso, muitas pessoas fazem isso como formação, e eu acho que a televisão, principalmente, tem um poder de entrar na vida das pessoas impressionante. Sempre acho que, inclusive, algumas conquistas sociais, como isso é absolutamente assim, fora do contexto, mas vale a pena ser dito que foi o beijo de Félix na novela. Foi a primeira vez que a Rede Globo abriu as portas, de fato, para uma questão homoafetiva. Existiam, inclusive, relatos de novelas anteriores que foram gravados desde não exibidos. Então, enfim, eu acredito muito no que a televisão pode fazer pelas pessoas. Mas a gente acaba achando que, como a única propaganda que fala de cidadania é a do TRE, que ser cidadão é ir votar e acabou. A gente faz isso de 2 em 2 anos, ser cidadão é isso e nada mais. E é muito para além disso, na verdade. Né? Primeiro que a cidadania ela tem duas vertentes, né, pelo direito eleitoral. Você tem a cidadania passiva e ativa. Né? A ativa é de você votar em alguém, a passiva é de você ser votado. É pouco falado sobre como a Constituição e como as normas eleitoralistas ela se preocupa em deixar sempre a possibilidade do direito de ser votado, de ser alguém que pode representar o outro, pode representar a sociedade. Esses são direitos que a gente pode falar que são de natureza política. Obviamente que existem outros, como até você assumir um cargo em qualquer local da administração pública, e aí você vai ter uma relação disso com o serviço militar, com você estar quite com a sua questão eleitoral. Então, assim, tem toda uma vinculação. Quer falar uma coisa? Você quer falar? Temos perguntas, viu? Diga. Padre Alfredo, quais os instrumentos que garantem o exercício da cidadania no Brasil?
Olha, Maria. Primeiro, me permitam fazer uma saudação, gente. É a segunda vez que eu faço isso em live, mas esse ser humano não tem, para mim, é um pai na minha vida, é um cara sensacional e está nos prestigiando no pós-live dele. Ele já está no pós-live É, prestigiando a nossa live. Mas é muito relevante isso. O norte, Padre Alfredo e todo mundo que está acompanhando a nossa live, sempre é a Constituição Federal, né? Quando a gente faz o curso de Direito, a gente se ocupa em algumas cadeiras de estudar o direito constitucional, né? E o que é dito é que, na verdade, a Constituição Federal, ela irradia de forma central para todos os outros códigos. É como se a Constituição tivesse um universo em que ela é o miolo e todo o Código Civil, de trânsito, penal, tudo está ao seu redor, sendo afetado por ela. Tanto que qualquer norma que tenha uma natureza inconstitucional perde seu valor, porque você precisa perceber se essa norma foi recepcionada ou não pela Constituição. Ela é formada por direitos e garantias, e as garantias aqui a gente tem muito problema, sobretudo naqueles direitos que são de caráter fundamental e social, que acabam sendo, de certo modo, envolvidos pela iniciativa privada. Quando você tem um serviço de saúde, educação, que são serviços sociais, que são garantidos pelo artigo 6º da Constituição, e você começa a ter uma concorrência entre o ente público e o ente privado para fazer isso, tudo se complica um pouco mais. Mas a Constituição que é o nosso grande norte. Aí a gente vai ter, como até alguém falou na live aí, direito à propriedade, direito à identidade, à identificação. Quem acompanha o Dois Terços sabe que a gente falou aí da mudança do prenome gênero, né, em uma live semana passada, ou 10 dias, não sei. Identidade é direito constitucional, identidade é algo garantido, que o Código Civil vai replicar, mas está lá garantido, né? Propriedade, se casar, ter filhos, tudo são direitos inerentes ao cidadão brasileiro, assim como os compromissos, né? Eu não sei se você quer falar alguma coisa aí, eu fico com medo sempre de me passar, porque não, advogado você vai dando... eu quero falar sobre as participações, não podemos esquecer aqui, ó. Por favor. Ó, Andrei Quintela diz assim: em 25 de outubro de 1927, o movimento sufragista no Brasil alcançou sua primeira vitória, o reconhecimento do alistamento eleitoral feminino no estado do Rio Grande do Norte. Era o que a gente estava Olha, comentando sobre a questão de cidadania, né? com Aí certeza. pode falar. É só para falar que Tá. o pessoal está participando aqui da nossa live. Não, que bom, isso é maravilhoso. Acerca de direitos, compromissos e tudo mais, prometi que não ia ficar falando coisa chata, jurídica, que ninguém entende, mas assim, uma coisa relevante é que teve um pensador lá atrás, Jean-Jacques Rousseau, de novo, compilando tudo o que ele pensou a vida dele inteira em uma frase de alguém às 8 da noite de uma terça-feira, que entendia que existiria o contrato social, né, que o homem deveria nascer livre em suas ações e atitudes, mas que para conviver em sociedade em prol da harmonia era necessário um contrato social que todos assinariam, vamos dizer assim, virtualmente, em prol de uma convivência harmônica, porque só isso faria com que ele conseguisse conviver em comunidade, sentindo-se livre, mas com suas liberdades não vedadas, mas limitadas, em prol de um convívio social. Né? Esse é um pensamento extremamente assim relevante quando você fala de democracia. Né? E aí vem aquele chavão do o meu direito acaba quando começa o do outro. Faz Exato. faz um pouco parte disso aí mesmo, porque você acaba fazendo parte de todo o organograma, como eu falei, de direitos, mas também de obrigações. Quando você se coloca em qualquer tipo de ambiente, situações, você começa a ter regras que você precisa cumpri-las. Dar um exemplo, esse não é tão recente, mas vamos dizer que é recente, né? Porque a gente ainda vê placa, mas é recente. É a questão de não fumar em espaços fechados antes, depois tornou-se fumar em lugar nenhum. Faz parte, você se insere naquele ambiente de restaurante, shopping, né? Enfim, o que quer que seja, existem regras a serem seguidas. Você não pode, não, mas eu gosto de fumar, eu fumo onde eu quiser. Não é bem assim. Uhum. Existe convivência social. O mundo não se encerra ao nosso redor. Né? Então tem essa necessidade de a gente sucumbir e respeitar as limitações que nos são dadas. Né? Eu não sei se teve alguma parte. Participação. Diga. Dandara Black diz assim: nossa história atual, a TV tem influência na mudança de comportamento de algumas pessoas, tipo o uso de armas? É uma pergunta, né? Na verdade, são duas perguntas. Sim, olha, assim, primeiro que eu vou de pronto advertir, tal qual o Ministério da Saúde,
que, em caso de alguma orientação equivocada, o médico deve ser consultado, porque a gente já está ultrapassando a atmosfera jurídica. É muito opinativo isso. Eu vou me permitir, porque Igor me chamou e disse que eu podia falar, então eu vou falar. A televisão tem um papel transformador, na minha opinião, e sou um telespectador assíduo de diversas temáticas, muito relevante para tudo, sabe? Como eu falei, essa questão do primeiro beijo gay que a Rede Globo transmitiu, teve um peso enorme, né? Você começa a transformar um pouco da vida das pessoas por meio da TV. Não gratuitamente, quando a gente fala de horário eleitoral, por exemplo, o tempo passou, a gente hoje tem internet, nossa live aqui hoje não tem televisão nenhuma, está tão somente no Instagram, que inclusive só pode ser gravado no celular. Mas observe que o horário eleitoral gratuito não deixa a TV. A TV é o que invade a casa, a TV é o que consegue atingir ao público. Então, eu acredito que sim, mexe sim. O uso de armas é algo extremamente polêmico de verdade, assim, sobretudo num caráter sociológico. Existem diversos estudos acerca de se porte de armas em larga escala traz mais segurança para a sociedade ou não. Não direi minha opinião, vou deixar os curiosos observarem. Tem estudos sobre isso, tal qual também existem estudos muito assim vigorosos e muito bem fundamentados acerca de redução de maioridade penal e melhoria do sistema prisional e da sociedade. São temas que sempre estão à nossa volta, mas que eu recomendo veementemente a gente dar uma olhada, dar uma lida, enfim, naquilo que quem ganha a vida fazendo isso já falou acerca. Igual a redução da maioridade penal, né? Não vamos entrar nesse tema, mas sempre nos sondam, né? Sempre a pergunta. O que você acha? Você sempre trabalha com isso. Fábio diz aqui, muito esclarecedora a live, bem simples de compreender. Silas fala, saúde e educação são exemplos disso, né? De acesso a direitos, né? Então nós temos várias participações aqui. Então, voltando, nós estamos seguindo com o nosso cronograma direitinho. Nós falamos sobre um pouco do que é dentro do contexto da cidadania. Nós temos ainda... o senhor começou a falar um pouco sobre a declaração do homem e depois a gente precisa falamos um pouco da história da Revolução, né? Da Revolução Francesa. E chegamos aqui na base de 1948, até então com a publicação dos direitos humanos, né? Que completamos aí em 2018, né? Aquela época dos 70 anos. Que mais podemos trazer para a discussão que o estudante vai se ver envolvido, né, em perguntas dessa prova do Enseja? Tá, eu acho que é relevante saber utilizar sempre essa Declaração Universal. Primeiro porque marcou o mundo. Né? O que marca o mundo geralmente são temas bem procurados, porque tem relevância e acaba sendo uma eterna contemporaneidade. Porque, veja, a gente está falando aqui de um aniversário de 70 anos em 2018. O avaliador às vezes pega essa data para dizer, olha, você está antenado, você está sabendo e tudo mais, e compreender que foi a partir daí, ou a partir desse norte, pelo menos, que a gente começou a constituir Constituição fica feio, né? Então, assim, começamos a construir as nossas constituições. Né? A de 88 já foi um melhoramento, mas é a partir daí que a gente começou a ter melhores noções de que direitos seriam básicos ou não seriam básicos, quais são os compromissos do Estado, porque também tem esse lado. Né? A gente está falando bastante da cidadania enquanto um organograma de direitos e deveres do cidadão, mas também existem direitos e deveres do Estado. Isso é uma verdade. É difícil, porque tem muitas áreas que a gente percebe uma certa falha, um equívoco nisso, e começa a entender como se fosse algo inexistente, mas existem obrigações que são da administração pública em garantir. Eu fiz uma crítica anteriormente, e reitero, de que no que diz respeito a direitos sociais, e como o Silas falou, saúde e educação são dessa vertente, que podem ser cobrados, sempre nem seja. Para mim é muito preocupante quando a gente começa a permitir em larga escala que isso seja utilizado pela iniciativa privada, porque começa a ficar muito difícil para o público seguir o mesmo ritmo, né? Nós hoje fazemos parte de um projeto, que é o nosso CPDD, que é quem está aqui defendendo sempre o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da Comunidade LGBTQIA+. A nossa live de hoje está sendo feita pelo celular, pelo meu e pelo de Igor.
Mas se nós quiséssemos fazer por meio de um aparelho eletrônico, como um notebook ou computador, dificilmente o aparelhamento que nós temos vai ser superior ao que uma universidade tem. Por uma questão simples, é difícil para o público estar se renovando no mesmo passo que o privado. É muito difícil. Então, existem implicações para além de outras. Doutor Márcio, tem muitas pessoas entrando aí, entraram várias pessoas, Écio Ozaki, Kile Congo, Brunelli, Carla Alves, muita gente entrando e fazendo comentários. O Luan de Oliveira falou: devemos tratar bem uns aos outros, praticando e exercendo o direito à cidadania, independente do seu poder aquisitivo. Larissa fala aqui também: nos influenciamos e somos influenciados o tempo todo, sendo seres sociais, né? À medida que foge dessa regra, se utiliza da nossa influência para influenciar. É uma posição dela, né? E Scarlett está aqui. Quais são as questões que caem na prova? Boa pergunta, Scarlett. Só que antes da gente ir para as questões que caem na prova, é que fique claro que esse tema, cidadania e democracia, ele é tão amplo. Depois, inclusive, que você está aí nos ajudando com o tempo, vai faltando assim uns 15 minutinhos, eu aviso para a gente, porque a gente vai para a questão, mas porque se a gente não falar do contexto de onde a história aconteceu, ninguém consegue fazer a prova. Então, por isso que nós tivemos que ir lá para longe do conceito do que é cidadania, do direito, quem criou esse conceito, como se deu, para chegar na Declaração dos Direitos Humanos, para não vamos conseguir ter interpretação de texto. Então, é fundamental que os conceitos estejam claros para a gente e como usar. Porque a Declaração de Direitos Humanos ela é muito extensa também para quem não conhece o que é a Declaração dos Direitos Humanos, né? Como se deu primeiro, que ela se dá pela Declaração do Homem, e depois, com o tempo que vem para a Declaração dos Direitos Humanos, Universal dos Direitos Humanos, né? Então, a gente precisa ficar atento que não basta somente entender que questões caem na prova, porque as questões são muito abertas, né? Elas são elaboradas por uma banca que vai entender. Essa prova do INSEJA, ela força com que o aluno discorra o que minimamente entendeu sobre aquilo que ela leu, né? Que é diferente de outras... que é diferente de outras provas, né? Que se bate do que é certo e do que é errado. Segundo Greenwich, o que quer dizer isso? Não, essa não é a nossa... Essa não é a nossa perspectiva na prova do INSEJA. A prova do INSEJA, ela é compreendida, interpretada e a partir dali realizada, tá? Então, dito isso, né? Nós vamos falar desse conceito a gente está ainda falando, a gente está terminando o conceito de cidadania para chegar agora, para você ver como é extenso. Nós vamos dizer agora o que é democracia. Porque nós vivemos o conceito primeiro da cidadania para depois chegar o que vem a ser a democracia. Como se deu a democracia? Será que a democracia sempre foi assim? Ou existe outras democracias? Ou existem outras formas de se pensar como é a democracia? Enfim, nós vamos para o segundo passo agora, que é esse. Antes de ir para o segundo passo, Alteredo diz assim: o problema é que eu vejo que no Brasil, para o ser humano exercer seu direito, a cidadania vai depender das classes sociais que ele ocupa, infelizmente. É muito relevante. E olha que a gente nem está falando de movimento de classes aqui, né? Se a gente fosse falar de movimentos ainda de classe e de como se dá e como se estruturam as sociedades, a gente passaria horas falando aqui de desigualdade social, de muitas outras coisas que a gente tem um pouco de conhecimento, troca conhecimento com os outros colegas e poderíamos discutir isso, mas de fato tem tudo a ver, né? Se eu conheço, se eu me entendo, se eu existo enquanto pessoa que consigo ter acesso à informação, eu consigo me defender de uma forma diferente do que outras pessoas, né? Assim mesmo você pode ver dos seus pais, que às vezes não tem tanta informação e você precisa cuidar das coisas dele para que ninguém tentem o ludibriar, né? Ou enganar com várias outras coisas que não são verdades. Mas seguindo,
nós estamos agora no processo democrático. Chegamos à fase da democracia. E a democracia é o pilar hoje, né? Vamos falar de Brasil, né? Vamos entender que a gente está falando no contexto do Brasil. Não podemos... É importante fazer essa pontuação que nós estamos falando de Brasil. E aí, falando de democracia e o regime político, doutor Márcio, como estamos aí nesse movimento? Pronto, a gente vive, constitucionalmente, né, nós somos um Estado democrático de direito, né? Então, como nós vivemos, é uma democracia que permite votar, permite ser votado. Nós temos representantes eleitos diretamente, né? Assim nós funcionamos aqui. E em que pese exista, mas a gente não precisa tratar sobre isso, uma formatação, muitas vezes, no momento da... Isso, pronto aí. Pronto, Será Scott. que... Deu certinho. Para baixo? Vê se eu fico de cabeça para baixo. Piorou, ficou horrível. Agora fez sentido. Então, vamos aproveitar que a telinha está aí. Democracia é o regime político em que a soberania é decidida pelo povo. A palavra democracia tem origem no grego democratia, que é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Nesse sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio universal. Né? É o como nós hoje elegemos nossos representantes, é primeiro um regime democrático. Nós temos inclusive nós temos, importante ser dito isso, que é outra questão polêmica. Eu peço perdão pelas polêmicas que a gente tangencia, gente. É porque quando o bate-papo é muito assim, a gente acaba pegando, mas o Brasil, inclusive, tem uma democracia supostamente tão concreta e sólida que nós temos o melhor sistema eleitoral do mundo. A urna eletrônica é um negócio absolutamente avançado. Vocês observaram agora recentemente a eleição dos Estados Unidos, como foi a corrida em razão da contagem ser ainda humanizada, né? E a dificuldade que é isso, e as urnas eletrônicas são extremamente elogiadas mundo afora, que é exatamente uma ferramenta que nós temos para garantir o sufrágio universal de modo concreto, transparente, né, prestando contas ao cidadão, que ele possa observar tudo que acontece. Inclusive, acerca de cidadania, a gente tem toda uma possibilidade de averiguar tudo o que acontece. Então, hoje em dia, a gente tem muitos portais de transparência do governo federal, estadual, municipal. As licitações que ocorrem têm sempre caráter público, os editais são lançados. Né? Quando existem campanhas eleitorais, é possível buscar todos os dados do candidato numa página também da internet, pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem nenhum custo. Então, assim, existe um movimento de transparência muito grande ocorrendo. Mas Igor virou a tela, eu vou aproveitar para contemplar ele. Surge o conceito na Grécia a partir das reformas nos governos de Solon, Drácon e Péricles. E aí vem a democracia ateniense, que foi o que a gente falou um pouquinho lá atrás, que é o período em que você poderia ser um ser humano naturalmente, uma pessoa, mas não cidadão. Ser cidadão ali era privilégio de verdade, você precisava ter, salvo engano, 19 anos, seu pai também ateniense, e depois tornou-se pai e mãe atenienses. Né, que é para trazer aquela condição de nato de Atenas, né? E, de certo modo, também restringir um pouco mais. E isso a gente também já passou que... Depois, se quiser, a gente pode... Eu acho... Fica até a ideia, viu, Igor? Eu acho que, no fundo, democracia, direito e tudo mais tem muito a ver com história. Assim, a gente pode, no futuro, fazer um bate-papo assim histórico. Era assim, sociedade grega, feudal, depois avançou de tal jeito, porque... muitos professores de história falam isso, eu não sei de quem é o bordão, então não vou atribuir a titularidade dele, mas a gente estuda a história para entender o presente e melhorar para o futuro. A gente não chegou aqui gratuitamente. Não chegamos em 2021 com os problemas que temos e soluções que tivemos também, se não fosse por um processo histórico de muitas coisas que enraizaram na sociedade brasileira e mundial também. Né? Tem participação, eu não gosto de ficar contando, pessoal. Isaac Free fala assim, leis do povo para o povo, buscando as desigualdades sociais. Sabe o que é interessante falar sobre isso? Dessa questão da lei do povo para o povo. Existem possibilidades, inclusive na Câmara Municipal de Salvador, nas câmaras municipais ao longo do país, que são os projetos de lei de iniciativa popular. Isso é muito interessante, isso é pouco disseminado, essa ideia. É você reunir uma quantidade mínima de pessoas, de uma comunidade, de um espaço, onde quer que seja, e você submeter, vou usar termos melhores, você enviar
para o Legislativo, para a Câmara Municipal, para a Câmara Federal, projetos de autoria natural e essencialmente da população, assinado e apoiado pela população, para os legisladores, os vereadores avaliarem, sabe? São alternativas que são interessantes. Assim, eu entendo o comentário que eu vi antes na live de que exercer cidadania tem muito a ver com um poder aquisitivo, né? É triste pra caramba a gente ter que chegar num termo desse. Eu entendo de onde vem esse comentário. É muito compreensível, sabe? Mas existem muitas ferramentas sociais, democráticas, e a Constituição, de verdade, é uma beleza. É um marco assim, social, jurídico sensacional. Nos perdemos no caminho de concretizá-la. Mas ela é um marco social sensacional. O projeto de iniciativa popular, para mim, é uma coisa maravilhosa. Para mim, a democracia é na pele, no dia a dia. Você ter a oportunidade de você reunir e conseguir apresentar algo assim, né? Para mim é essencial, mas vamos ver se tem mais gente falando, não sei. Tem mais gente entrando, tem muita gente entrando. Ricardo Não, Barretos, Jordânia Lima, Adriana maravilha. Araújo, tem várias pessoas entrando, pessoas fazendo comentário. E assim, nós estamos chegando no processo que a gente falou sobre a democracia e o que é a democracia no Brasil, né? Então, esse slide aqui exemplifica exatamente o que nós estávamos falando anteriormente, né, doutor Márcio? E aí Isso. tem as democracias, né? Aí a gente está pegando a época, né, a nossa primeira fala, quando nós começamos a falar da Grécia, né, lá anteriormente, no começo dessas constituições. E aí tem os tipos de democracia. Vamos lá, doutor Márcio. Peraí que eu acho que alguém aqui falou. Falou Ah, aqui, sim, ó. é. Alguém falou que não Lá, somos estimulados a falar isso e tudo mais. É verdade, verdade. Isso é pouco disseminado. Por isso que eu falei um pouco na live que a impressão que o cidadão brasileiro tem, de modo geral, é que ele só é cidadão para ir votar de 2 em 2 anos. Que a única vez que as palavras brasileiro e cidadão são unidas em larga escala é nesse momento. Fora isso, não exatamente. acontece. Então, acaba sendo assim. Falando sobre isso que está aí na tela, interessante falar que a democracia direta, isso que a gente falou da democracia de Atenas, tem total vinculação, né? A democracia direta participativa é assim, eu sou Márcio, está aqui Igor, tem mais 8 pessoas que fazem parte dessa sociedade. Vamos tomar uma decisão para saber se vamos fazer um muro nas nossas casas. Podemos ir todos diretamente. Eu, Márcio, me representando, Igor se representando, cada um dessas 10 pessoas se representando e dizer concordo, não concordo, como era na antiga Grécia, né? O que nós vivemos hoje, claramente, democracia representativa, não só porque existe uma qualidade nesse formato, mas porque é impossível na sociedade de 200 milhões de brasileiros, cada um de nós expor em cada uma das reuniões que acontecem o que nós achamos melhor ou pior. Daí que vem a necessidade de escolhermos representantes que possam erguer as nossas bandeiras, serem fiéis àquilo que expõem em suas campanhas, em seus mandatos, ou como quer que seja, e consigam fazer aquilo que se comprometem para com o seu eleitorado, para com a sociedade por completo, em que pese, me sinto de novo na obrigação de dizer, uma vez empossado, uma vez representante popular outorgado, né, por meio de mandato, começa-se a prestar conta a todos. Em que pese só Igor elegeu, eu também mereço respeito, que em que pese não tenho elegido, faço parte desse conglomerado de pessoas que as decisões dele afetam, né, e tudo mais. Mas a gente não precisa mergulhar nisso, é só porque são conceitos que nem sempre nos dizem. E nós temos uma perspectiva muito clubista, assim, né? Pô, não, porque também teve... Me permite essa fala, Igor, porque eu tenho uma certa vivência política. Não porque alguém veio aqui na rua, poxa, super ajudou a gente, pegou a nossa mão, mas você sabe, né? Não ganhou, já era. Não funciona assim, minha gente. Democracia, quem ganhou, presta conta a vocês de qualquer jeito. Se o senhor não ganhou, tudo bem, acontece, faz parte de todo um organograma político, mas a partir do momento que é empossado o mandato, a prestação é para todos. Assim, É de verdade. forma indistinta, né? E aí, o senhor já leu esse comentário da Lari aí, que ela, infelizmente não somos ensinados nem estimulados a fazer esse tipo de coisa. Isso. Levar as nossas propostas para o legislativo. Você já comentou sobre. Aí Cristina.pires.96 comenta: pouco a pouco nossos políticos estão matando a democracia. É uma crítica também, que de fato nós temos percebido como está o mundo hoje, né? Embora não tenhamos
essa live não vai tratar de regimes e de formas políticas, mas a gente compreende que para o movimento de Estado democrático de direitos, a gente está falando de cidadania e democracia, não podemos nos furtar, né? De Verdade. entender né, de que no movimento que nós estamos hoje não corrobora com o que foi constituído em 1988, né? Então, Eu queria. Diga. é uma coisa assim que realmente nos incomoda bastante. Pode falar, doutor Márcio. Com certeza. Eu queria aproveitar o espaço da live para falar algo que eu geralmente compartilho com as pessoas que fazem parte da minha vida. Não é mais que estamos aqui numa live, então estamos todos de algum jeito próximos e conectados, né? De que eu entendo completamente a crítica que foi feita à classe política, faz parte muito também de um passado muito nefasto que nós temos e de uma solidificação de formatos um tanto quanto complexos. Mas eu quero pedir a todos que estão na live, que, inclusive em razão de muitos expedientes, muitas coisas que aconteceram ao longo dos últimos anos na política brasileira, que eu faço votos de verdade do meu coração que o brasileiro possa cada vez mais criar um senso de duvidar daquilo que lhe é apresentado. A gente precisa ter muito cuidado com fake news, a gente precisa ter muito cuidado com o que é rodado no WhatsApp. Eu digo, para além de saber tudo o que tem acontecido e ter alguma expertise na área, porque em muitos momentos, amigos, parentes me convocam para fazer perguntas de coisas que eu tenho a plena certeza que não compatibilizam-se com a verdade, mas que foi tão reverberado, já passou em tantos grupos, que aos poucos já virou meio que verdade, sabe? Então, Nós já assim, falamos isso, inclusive, no Adolescente Empreendedor, né? Já falamos isso em outras lives com adolescentes, com jovens, que o que vem a ser é o fake news, né? E o prejuízo que ele causa, né? totalmente. Então, assim, eu acho que até para essa questão de política e tudo mais, a gente está bem informado, saber quem são essas pessoas, saber o que faz, o que não fazem, é essencial, sabe? Porque esse eu acho que o fiozinho que nos mantém ainda vivos, é isso. As ferramentas tecnológicas chegaram para o bem e para o mal, naturalmente, né? Mas você estar antenado, você buscar os veículos de informação corretos, adequados, é a melhor alternativa sempre, assim. Então, Olha, entrou aí façam na uso do live. senso crítico. Desculpa, doutor Márcio, desculpe. Nada. Entrou Tereza Raquel, uma amiga de Brasília também. Bem-vinda, obrigado. Trabalhamos junto há muitos anos. A Alteria do Carvalho diz assim: o povo tem que ter consciência, né? Na verdade, a É, consciência é construída dessa forma, né? Se com conhecendo, certeza. conhecendo como funciona o nosso país e qual regime que nele estamos, né? É Com fundamental que certeza. saibamos. Votar é cobrar os eleitos, né? Também. Também. Scarlett já não lembra do nosso tempo, mas nós já cumprimos o nosso tempo, Scarlett. Chegamos aqui na tão falada e na tão pedida forma de como se dá as questões, né? Bem-vinda, Dri. Mais uma que entrou aqui, mais uma pessoa entrando na live. Nós chegamos mais um momento aqui já da gente conversando um pouquinho, de fazer nós vamos fazer um pouco da retrospectiva. Scarlett está lembrando aí que a nossa live vai estar no YouTube. Então, por favor, Olha aí. nós estamos ficando chique. Antes de ver o vídeo do Barões da Pisadinha amanhã, por favor, assista a live, gente. Rapidinho, assim. Dá uma olhada e depois o Barões da Pisadinha. Pode deixar. Então, a gente tem que ir caminhando aqui para as questões práticas mesmo. Nós fizemos um levantamento histórico, nós optamos, porque as questões do Enseja, elas estavam muito teóricas, né? Então, nós fomos passando, agora que a gente já se entendeu com a tecnologia, eu vou mostrar o material, ficou tão bonitinho, queria tanto que a gente tivesse Ficou conseguiu mesmo. compartilhar, mas assim, a câmera de Igor tá mexendo muito, tá? Né? Porque eu tô mexendo na tela do computador e aí ela balança mesmo como se estivesse trepidando. Então nós falamos de ciências da natureza e suas tecnologias, com subdivisão de temas: cidadania, democracia, vegetação, divisão do trabalho, direitos humanos e guerras. Falamos do que o conceito do que é cidadania e democracia. Falamos o que é essa expressão, né? E onde ela frequentemente está associada e que ela está associada ao campo do direito. Falamos historicamente onde ela se constituiu da Revolução Francesa. Você viu que a gente estudou direitinho. A partir daí,
nós falamos de como se dá os direitos do homem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Falamos um pouco do que é o regime democrático e qual o regime que hoje nós estamos aqui no Brasil, né? Falamos sobre da democracia, onde surge esse conceito da democracia. Falamos da forma da cidadania e as formas de democracia, perdão, né? Que é a democracia direta, participativa, democracia semidireta intercalada, democracia representativa e no modelo democrático de escolha pelo voto, que aí nós estamos falando de nós, Brasil, né? E aí nós vamos para a questão prática que a Scarlett nos perguntou. Como se dá as questões no Enseja? Se dá assim. Olha o textinho básico para você responder para você responder uma única questão, né? Ela é constituída com um texto bem grande e ela pergunta. Isso vocês vão lembrar do que a gente falou lá em cima. Eu vou tentar parar aqui porque eu tive que afastar, tirar do pedestal para poder conseguir mostrar a live, a slide para vocês. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Perceba que ele já está afirmando a questão, ela já introduz uma semi-pergunta, né, como se fosse uma pergunta, e já dá a resposta, ela já afirma, tem um ponto final. Porém, não consiste nisso. Deve ter sempre presente em mente que a independência é o que é a liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que a lei permite. Ali saiu errado. O que as leis permitem, né? Ser um cidadão que pudesse ter tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Esse texto é de Montesquieu, Espírito das Leis, São Paulo, editora Nova Cultural, 1997, adaptado. Então, Scarlett, percebe que se a gente não consegue entender o conceito do que é cidadania, o que a cidadania traz e a democracia, a gente não ia conseguir responder essa pergunta, né? Então, a gente não consegue exatamente. Na próxima terça, nós vamos ter as aulas de linguagem, códigos e suas tecnologias, exatamente para a gente conseguir minimamente decifrar o que a gente está dizendo no contexto de um texto, né? Aí vamos para as questões. O enunciado da questão. As características de democracia, ressaltada por Montesquieu, diz respeito ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo. Vocês acham que é isso? A gente precisa dialogar, que a gente só tem 7 minutos. Mas ainda bem que a gente eu só botei 2 questões, mas podemos falar sobre uma. Então, assim, se a gente acabou de dizer que que a gente disse o que era cidadania, né? E a gente vai dizer que as decisões é por si mesmo, será que a cidadania está nesse conceito? Nós dissemos o que sobre o conceito de cidadania? Dissemos que cidadania o que quer dizer cidadania? Cidade, não foi? Que no latim tem uma origem, dissemos que é um conjunto de pessoas dentro do mesmo espaço. Então, ou seja, ela não pode fazer o que quer. Ela não pode só tomar decisões que ela queira por si mesma, né? Então, por aí eu já eliminava essa questão. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos, a conformidade às leis, me parece muito promissora essa resposta, né? A possibilidade do cidadão participar no poder, e nesse caso, livre da submissão às leis, já não pode, né? Porque se a gente falou que existe lei para normatizar e regular um movimento, logo essa questão está errada, né? A gente tem que respeitar alguma coisa. Já eliminaria de cara essa questão. Fiquei em dúvida, eu ainda estou entre a letra B, mas vamos em frente. Ao livre-arbítrio do cidadão, aquilo que é próprio, desde que ciente das suas consequências. Agora fiquei na dúvida, entre a B e a D, né? E a última, o direito do cidadão de exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Essa já está eliminada. Porque, embora eu tenha meus valores, ou eu não comungue com uma perspectiva,
que entenda que é para minha vida ou que eu discorde de você, eu não posso fazer de acordo nada só com o meu valor. Eu vivo numa sociedade. Ou seja, né, eu não posso fazer só aquilo que eu tenho vontade. Então, faltam 5 minutos. Não, eu acho que a gente consegue concluir, Scarlett. Aqui, eu acredito que isso foi para ilustrar como as questões elas são elaboradas pela prova do Enseja, tá? Então, essa é uma base, eu peguei uma base da prova do Enseja com uma base da prova do Enem, em que vão trabalhar sempre na mesma estrutura. Um texto e logo em seguida vai trabalhar a sua interpretação daquilo que trouxe. Certo? Então, eu queria que vocês, nessa resposta aqui, de cara, né, eu entendo que se a gente falou que a cidadania consiste dentro da fase do direito, lembra que eu frisei bastante lá no começo? Inclusive, chamei o doutor Márcio para conversa por conta disso, porque ele é a pessoa especialista nessa área. Então, a gente falou o tempo todo de direito que consiste dentro do direito. Então, para mim, eu não tenho dúvida que a resposta seria o condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Por quê? Porque a gente é regido por padrões, nós estamos sendo regulados, né, vamos dizer assim, que estamos regulados ou doutrinados por normas. Então, nós precisamos obedecê-las, né? Então, eu caio por terra aqui a minha dúvida da letra D, que é o livre-arbítrio, que eu não posso fazer só o que eu quero, mas embora é tendenciosa a questão, que me traga que eu posso fazer, porque eu tenho um livre-arbítrio, de fato eu tenho, né? Mas eu não posso fazer só o que consiste, o que é proibido, desde que ciente das consequências. Não, eu vou ter consequências, independente que eu tenha consciência ou não do ato que eu cometi, né? Então, isso daí a gente... nós vamos voltar, né? Independentemente dessa questão, a correta aqui é a letra B, né? O condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Então, essa seria a questão. Nós conseguimos deixar aqui, vamos deixar os nossos contatos. A correta é a letra B. Scarlett está me chamando a atenção aqui. A correta é a letra B. Tá? Porque a gente é regido por leis. Logo, nós estamos submetidos a ela. E temos que segui-las. Isso para uma prova, que não existe muita escolha, né? Então, nós temos aqui os contatos do CPDD. Márcio falou que ia voltar agora no final para falar sobre isso. Márcio, é com você, para a gente encerrar a No nossa meu live. faltam 11 segundos, estou preocupado. Oi? No meu faltam 5 segundos agora, acho que a gente vai acabar abrindo Vai. outra, meu Deus.